Saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam bem-vindos à adoração, os nossos visitantes, obrigado pela sua presença conosco. Hoje é o dia do Senhor, o dia que o povo de Deus se reúne em sua presença para adorá-lo. Então tenha agora esse momento do culto, que é o momento que consideramos principal do culto, o momento quando nós queremos ouvir a voz de Deus, o que Ele tem para o nosso coração. É um momento em que, uma vez que nos propomos a nos encontrar com Ele, a vir aqui para encontrá-lo, para ouvi-lo, tendo já adorado, confessado nossos pecados, é o momento em que nossa mente e coração precisam estar verdadeiramente cativos na palavra de Deus. Jeremias, ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que você possa encontrar o Senhor, você saia daqui na certeza de que você veio buscá-lo e o encontrou, você veio ouvi-lo e o ouviu. Para isso é necessário a sua real sede de Deus, vontade de encontrá-lo, necessidade dele, como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti suspira minha alma. Quando estamos assim, nós verdadeiramente o encontramos. Feche seus olhos e coloque-se dessa forma diante de Deus, para Ele falar ao seu coração, para Ele te abençoar. Ó Deus, nós nos colocamos em Tua presença, bendita, excelsa, gloriosa, e pedimos agora, ó Deus, que Tu venhas nos abençoar, como cantamos no primeiro cântico, é o Teu povo aqui presente, reunidos para Te adorar e também prontos para Te ouvir, e não somente nós aqui, mas em todo o mundo, ó Deus. Nesse dia consagrado como o dia do Senhor, venha falar ao coração de cada um dos teus filhos. Quantos estão ainda por aí, longe da tua casa, da adoração, mas estão entre aqueles por quem Jesus morreu. Precisam ser achados, encontrados. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, ó Deus, traga-os para perto do Senhor, para eles ouvirem a Tua voz. Quantos ainda estão, mesmo na igreja, também distante de Ti, buscando verdadeiramente, por isso estão na igreja, mas ainda talvez não tiveram o real encontro com o Senhor. Venha, ó Deus, revelar-se através da Tua palavra. Venha agir, ó Deus, em nossos corações, cumprindo o que o Senhor mesmo disse, que a Tua palavra não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual ela é proclamada. Assim, ó Deus, venha fazer isso essa noite, que possamos ter uma revelação do Senhor na Tua palavra, ao ouvir a Tua voz, que possamos, ó Deus, verdadeiramente Te ouvir. Por isso, ó Deus, queremos silenciar a nossa mente, o nosso coração, queremos nos aquietar na Tua presença, e mesmo eu que estarei pregando, portanto falando, ó Deus, não seja eu, seja o Senhor. Serei, ó Deus, e me coloco assim diante do Senhor, tão somente como um instrumento Teu,
para que, ó Deus, a tua palavra chegue aos corações dos teus filhos. Venha, Senhor, agir, venha falar ao nosso coração, promova salvação, redenção, promova, ó Deus, hoje um encontro com o Senhor, em nome de Jesus, amém. João capítulo 1, do versículo 43 ao 51, nós estamos aqui no quarto de uma sequência de 4 dias, no quarto dia, desde o dia em que João Batista começou a anunciar que depois dele chegaria alguém que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. No primeiro dia ele faz isso, é o dia em que aquela comitiva de escribas, fariseus vão lá conhecer e investigar João Batista, se ele não era um falso profeta. Esse foi no primeiro dia. No segundo dia foi aquele em que João mesmo atesta dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o dia em que Jesus então é batizado. O terceiro dia é o dia em que João Batista vê Jesus passando e ele aponta dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Novamente ele faz isso e ele diz para os discípulos que estavam ao seu lado ali, 2 deles, João e André, e eles então, nesse terceiro dia, seguem a Jesus e passam a partir dali seguir Jesus. Este hoje será o quarto dia nessa sequência de 4 dias, onde Jesus vai se encontrar e chamar mais 2 de seus discípulos. E o texto diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra do Senhor. É interessante que, muito provavelmente, uma vez que o versículo 44 afirma que Filipe era da mesma cidade de André e de Pedro, a cidade de Betsaida, então é muito provável que estes 3 amigos desceram para ali, onde também Jesus estava, mas foram para lá não por causa de Jesus. Eles não sabiam que iam encontrar um Messias ainda. Eles foram para lá atendendo ao apelo de João Batista, que pregava o batismo de arrependimento. E isso cresceu, esse movimento, esse avivamento se espalhou em todo o reino, em toda a Judéia, e então as pessoas, aonde elas estavam, elas vinham, aquelas que realmente estavam aguardando o Messias, as pessoas que verdadeiramente estavam buscando a Deus, elas afluíam para ali as multidões, para serem batizadas por João Batista, atendendo ao seu apelo de batismo de arrependimento. Arrependei-vos, já está posto o machado à raiz das árvores. E ele pregava esse arrependimento. E então desceram para ali para serem batizados por João Batista.
E agora o texto nos apresenta esse novo personagem, Filipe, amigo de André e de Pedro. Uma vez que estavam juntos nessa viagem, desceram desde onde estavam, em Betsaida, até ali para perto de Betânia, às margens do rio Jordão, e dali agora eles vão voltar, mas eles estão ali juntos, eles são amigos, estão talvez hospedados ou acampados juntos, e muito provavelmente os irmãos André e Pedro disseram para Filipe do encontro que eles tiveram com Jesus, e agora então da certeza que eles mesmos têm, de que encontraram o Messias. E agora, enquanto Jesus se prepara para poder voltar para Galileia, para sua cidade, Nazaré, ele então tem nesse dia de preparo para a viagem, nesse quarto dia, ele se encontra com Filipe. E o encontro dele com Filipe, João não nos dá muitas informações, a não ser que Jesus disse para Filipe: segue-me. Apenas isso. Jesus se comunicava, como disse outro dia, com uma eficiência inigualável. Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Se tem uma coisa que ele sabe, é falar, é comunicar, é expressar eficientemente a vontade de Deus. E com esta simples e objetiva ordem, segue-me, Filipe passou a seguir Jesus. Sem relutância, sem qualquer teimosia, obstinação, sem qualquer justificativa. Mas eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho tais compromissos, sem qualquer coisa assim. Filipe se dispõe a seguir Jesus. E eu fico me perguntando quantas vezes você e eu, depois de ouvirmos tanto Deus falar ao nosso coração, ainda relutamos em fazer o que Ele quer que façamos. Por isso o Salmo 95 vai dizer: hoje se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ao ouvir a voz mansa do Espírito de Deus, suave do Espírito de Deus, este cio suave que vem à nossa consciência e que você sabe, alguém, de uma forma doce, suave, mansa, está me chamando. Deus está falando comigo. Hoje eu ouvi a voz de Deus, seja no culto, seja em casa, lendo as Escrituras, aquelas experiências suas, tantas ao longo da sua vida, em que Jesus está dizendo: segue-me. E nós, por causa do nosso coração empedernido, endurecido, por causa do nosso olhar, dos nossos olhos contaminados e sedentos pelas coisas do mundo, nós ainda insistimos em não segui-lo, deixando-nos seguir pelos nossos sentidos, pelas coisas que dão prazer e mexem com as nossas emoções neste mundo, seduzidos por este mundo, ainda relutamos em obedecer a Jesus. Filipe é um exemplo para nós de que não precisou argumentar: mas por que te seguir? Para onde o Senhor vai? O que é que o Senhor quer que eu faça? Nada disso. Jesus disse simplesmente: segue-me. E isso bastou para ele segui-lo. Filipe, então, agora o texto vai dizer no versículo seguinte, que Filipe, assim como ele foi achado por Jesus, veja que o versículo 43 demonstra isso. Resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe. É Jesus quem encontra a Filipe. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Mais tarde ele vai dizer: é Jesus quem foi atrás de Filipe, ele é quem encontrou Filipe. Como na música Amazing Grace, eu estava cego, agora vejo, estava perdido, mas fui achado. Assim se deu na vida de Filipe. E Filipe, agora tendo sido achado, ele também sai à procura de alguém.
E veja que o verso 45 vai mostrar isso. Filipe encontrou a Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Achamos. Isso significa que ele estava à procura. Ele não estava como uma pessoa vivendo sem objetivo na vida. Ele estava à procura. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele estava à procura do Messias. Ele aguardava o Messias. E ele diz: achamos aquele a quem Moisés escreveu, a quem se referiram os profetas. Então, no seu diálogo com Natanael, que é seu amigo, ele vai a seu amigo Natanael, no seu diálogo agora com Natanael, demonstra que estes dois eram homens piedosos e que nas suas conversações, nos seus diálogos, nos seus bate-papos, eles conversavam sobre as profecias das Escrituras que anunciavam a vinda do Messias. Eles alimentavam o seu coração nas suas vidas, nos seus dias alimentavam a esperança pela vinda do Messias. Eles aguardavam a vinda do Salvador. E tendo agora ele encontrado o Messias, ele vai então para anunciar ao seu amigo Natanael. Olha como que o Evangelho é. A mensagem do Evangelho, ela continua sendo assim, propagada aos parentes, aos amigos, aos mais chegados, às pessoas mais próximas de nós. Se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão? Nós precisamos fazer irradiar essa nossa luz, para atrair as pessoas que estão ao nosso redor. Nossos parentes, nossos amigos, a nossa casa, os nossos vizinhos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós vemos aqui, desde que começamos em João, isso acontecendo de um mais um. André vai falar para Pedro, João vai falar para Tiago, ainda não apareceu Tiago, mas João é quem leva essa informação para Tiago, seu irmão, e Tiago se torna um dos três mais próximos de Jesus. Pedro, Tiago, João num barquinho, lembra da música? Os três, Tiago não apareceu ainda, ele vai se tornar. Por que é que ele se tornou um discípulo? Por causa de João. Agora, Filipe, que é amigo de André e de Pedro, ele também tendo ouvido dos seus amigos, agora ele leva a informação para Natanael. A evangelização está acontecendo aos seus amigos, aos seus parentes. Mais uma vez, Deus nos mostrando que essa é a minha vocação e a sua vocação. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Você e eu temos o dever de abençoar a nossa casa e os nossos amigos, os nossos vizinhos, de sermos bênção na vida deles, levá-los a Cristo. E agora ele diz para o seu amigo Natanael: achamos, mas não simplesmente um qualquer, ele diz, aquele de quem as Escrituras falam. Eles conheciam as Escrituras. Para ter essa sede, essa dependência, essa ansiedade por Deus, é necessário conhecer as Escrituras. À medida que lemos, examinamos as Escrituras e aprendemos as Escrituras, Deus vai fomentando em nós a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós não nos relacionamos com as Escrituras, a fé, ela não é fomentada. O fogo não é alimentado e isso não cresce em nós, vai se apagando, vai se esfriando. E a gente vai cada vez se distanciando mais de Deus. Mas eles alimentavam a sua esperança examinando as Escrituras. Tanto que eles conheciam as profecias que diziam respeito ao Messias. De quem Moisés falou, de quem os profetas falaram. Nós o achamos, Natanael. E então, ele informa. Como assim vocês o acharam? Quem é ele então? Ele é Jesus de Nazaré, filho de José. Certamente Jesus se apresentava assim.
para as pessoas: quem você é? Eu sou Jesus. De quem você é filho? De que família você é? Sou filho de José e Maria, moro em Nazaré, na Galileia. Não havia ainda necessidade de Jesus revelar às pessoas a sua divindade. Ele é um ser humano, ele está andando aqui com as pessoas. Se fosse nos nossos dias, ele teria RG e CPF. Um celular registrado no seu nome com o seu endereço. Uma conta de e-mail e de WhatsApp. Então ele é uma pessoa como qualquer outra, ele se apresentava assim, ele dava as suas referências. A outros dois ele mostrou onde ele morava: vem cá e vocês vão ver aonde eu estou. Então, Natanael agora, ele responde com, ao que parece, com certo ceticismo, com uma certa incredulidade. Mas não foi assim, na verdade. Há um motivo para ele ter respondido como respondeu. E ele responde assim: mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Ele não falou isso desprezando a pequena cidade de Nazaré, porque a cidade onde Jesus naturalmente vem, Belém de Judá, é também uma cidadezinha pequena. Não obstante ser pequena, ela era muito importante. Todos que estudavam as Escrituras sabiam que o Messias, o filho de Davi, o descendente de Davi, viria de Belém. Então não é porque a cidade é pequena que ela estava sendo desprezada, mas é porque há pouco tempo atrás havia um certo também galileu, chamado Judas, que se levantou promovendo na região da Galileia uma revolta contra os romanos para a libertação dos judeus. Então ele se apresentou diante da sociedade como um pretenso Messias, um Salvador, alguém que libertaria o povo da opressão dos romanos. E aquilo não deu em nada. Esse moço, Judas, ele com outro, me fugiu o nome dele agora, fundaram o que nós conhecemos como o Partido dos Zelotes. E o Partido dos Zelotes, que Pedro era filiado a esse partido, defendia a luta armada contra o Império Romano. Que os judeus deveriam se armar e rebelar contra o Império Romano. Então havia esse movimento dentro dos judeus. E esse tal Judas tinha se levantado como pretenso salvador e libertador do seu povo, e isso não deu em nada, porque os romanos bateram firme, matou todo mundo, levou preso, não tem mais relatos sobre esse tal Judas. Tanto que ele vai ser mencionado lá em Atos capítulo 5 por Gamaliel. E aí então, por causa desse movimento frustrado, desse movimento messiânico frustrado, de um falso Messias surgindo naqueles dias, então agora, naturalmente, Natanael, conhecendo as Escrituras, ele vai dizer: mas de novo, da Galileia, Nazaré da Galileia, como se ele estivesse falando, é mais um Messias falso, porque as Escrituras não falam que o Messias vem da Galileia, não fala que os Messias vêm de Nazaré. Não tem nenhuma referência bíblica para isso. E então, ao dizer isso, com certo tom de ceticismo, na pessoa de Jesus, filho de José de Nazaré, aí Filipe responde para ele: vem ver então, vamos lá para você ver. Já viu o ditado que contra fatos não há argumentos, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, talvez movido por algo assim, Filipe responde: não vou nem contra-argumentar, vamos lá para você ver, e aí depois do que você ver, você me diga então. E eles foram. Natanael se dispõe a acompanhar, e aí temos o versículo 47. Quando Jesus vê Natanael acompanhado de Filipe se aproximando, Jesus então ele diz, antes de Natanael chegar perto dele, de ser formalmente apresentado, Jesus já aponta e diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. É muito importante essa afirmação de Jesus. Na sua essência ela é importante, e muito mais pelo que vai acontecer a partir disso. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Nesse encontro de Jesus com Natanael,
indiretamente, Jesus vai mencionar Jacó 2 vezes. E essa é a primeira vez que suas palavras implicam na história de Jacó, o patriarca. Vocês se lembram? Jacó é filho de Isaac, filho de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó teve o nome dele mudado para Israel. Então, ao dizer, eis um verdadeiro israelita, ele está dizendo, eis um verdadeiro descendente de Jacó. Ele é descendente de Jacó, por isso ele é israelita. Só que ele é um descendente de Jacó diferente. Nele não há dolo. A palavra dolo vem do grego, dolos, isca de peixe. O seu Betinho é um exímio pescador, está aqui, ó. Tem outros aí, o seu presbítero Carlinhos também gosta de pescar. Tiago eu já não falo tanto, porque passou uma semana na praia, não trouxe nada de lá, então, enfim, frustrado. Mas qual é a intenção da isca? Você camuflar o anzol. E agora você pegar o outro peixe, pegar o peixe com aquela isca, você está escondendo o anzol, você está enganando o peixe. Essa é a intenção da isca. A palavra dolos vem disso. Dolos, na linguagem grega, naqueles dias, ela me dá um dolos aí, me dá uma isca aí para eu poder pegar um peixe. Então, eis um verdadeiro israelita em quem não há engano. Suas ações não são motivadas para enganar ninguém. Ele age com sinceridade. E ao dizer isso, e aí por que é que ele fala um verdadeiro israelita? Porque Jacó era um enganador. Na história de Jacó, ele enganou seu irmão pelo menos 2 vezes. Uma para poder usurpar do irmão o direito de primogenitura, e o outro depois, quando ele se fingiu ser o próprio irmão, seu pai já estava cego, e aí ele recebe a bênção que era de Esaú, é ele quem recebe. Depois, por causa disso, Esaú queria matá-lo, e ele tem que fugir. E nessa fuga, daqui a pouco vai vir segunda referência a Jacó. Então, por 2 vezes, Jesus cita Jacó aqui. Então, se tornou comum na história do povo israelita, os israelitas serem como Jacó, metido a esperto, como os brasileiros, querer tirar vantagem em tudo. Não é verdade? Nós não temos essa fama também? Não obstante, não somos descendentes de Jacó, mas também gostamos de tirar vantagem em tudo. Então Jesus aponta para ele e diz, esse aí é um israelita como de fato todo israelita deveria ser. Nele não há dolo, nele não há dolo, não há enganação. E aí agora Natanael, ele fica curioso com isso. Será que meu amigo Felipe que me trouxe aqui, falou de mim para ele? Será que ele me conhece pelas informações que ele recebeu de mim? E antes dele refutar, como ele é um homem sincero, em quem não há dolo, ele também não aceitaria nenhum tipo de bajulação. Esse Messias, pretenso Messias, está querendo me bajular. Não, ele não aceitaria isso. Talvez você e eu, recebendo um elogio público assim, aí você vai dizer, nem tanto, né? A gente faz alguma coisa assim, nem tanto, né? E você nem pergunta por quê do elogio, mas já aceita o elogio. Ele não aceitou o elogio, ele quer saber por quê. Qual é a sua intenção ao me elogiar? De onde é que você me conhece? Ele é sincero e quer ser tratado com sinceridade. De onde o Senhor me conhece? Então, se o Senhor me conhece, de onde o Senhor me conhece? E aí Jesus responde algo que vai mexer com ele. E aí Jesus responde assim, eu te vi antes de Filipe te encontrar, quando você estava debaixo da figueira. E agora, eu acho que seu estômago gelou, suas pernas bambearam, e por esta declaração de Jesus, Natanael, ele reage com uma declaração de adoração, uma confissão de adoração. Ele diz, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por que é que isso acontece?
O texto não diz o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Mas pelo desenrolar da história, certamente era uma devocional. Sendo um homem piedoso, ele estava ali buscando a Deus. Alguma coisa ele colocou na sua oração, na sua devoção diante de Deus, que só Deus podia saber. E agora, com essas palavras de Jesus, ele reconhece em Jesus onisciência, um atributo, uma característica exclusiva de Deus. É interessante que Natanael, assim como você e eu, temos coisas que nós só tratamos com Deus. Na nossa oração, quando simbolicamente entramos no nosso quarto, fechamos a porta, orando a Deus em secreto. Orarás ao teu pai em secreto e o teu pai te recompensará. Algo assim aconteceu com Natanael, do que Jesus agora revela para ele que tem conhecimento, ao que ele então confessa que está reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Como lemos no início, Esdras leu para nós: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Só Deus sabe dessas coisas. Penetras o meu pensamento, conhece todos os meus caminhos. Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só Deus pode fazer essas coisas. E na experiência de Natanael com Jesus, naquele momento, Natanael se vê diante de alguém que pode fazer isso que o Salmo 139 descreve. Alguém que sonda sua mente, o seu coração, que perscruta, que examina e de quem não tem como se esconder. É assim que Natanael se vê diante de Jesus e reconhece em Jesus divindade. Tu és o Filho de Deus. É importante que você e eu aprendamos isso. Quando Filipe diz para Natanael: vem e vê. Quando Natanael, chegando diante de Jesus, ele vai para ver e ele é visto por Jesus. Ele vai para conhecer Jesus e ele chega lá e ele vê que ele já era conhecido de Jesus. Como no próprio Salmo 139 vai falar, nós éramos substâncias informes, sem forma, apenas um óvulo fecundado no ventre materno, e já ali Deus conhecia todos os nossos dias. Cada um dos nossos dias escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, Deus já conhecia todos. Natanael se vê assim diante de Jesus. E agora, ele vê que Jesus pode ver. Que Jesus é este de quem não tem como se esconder. Natanael estava debaixo da copa da figueira. Certamente numa situação ali, onde ele não queria que as pessoas passassem pelo caminho e visse ele. Certamente era uma figueira onde ele se escondia literalmente na moita. Estava escondido, na sua sala secreta, no seu quarto secreto, no seu quarto fechado, orando a Deus, naquele seu acampamento. E Jesus o viu ali, quando ninguém poderia vê-lo. Seja para o seu conforto, ou seja para o seu confronto, Jesus nos vê o tempo inteiro. Não só o que fazemos, não só o que falamos, mas também o que pensamos. Jesus nos vê o tempo inteiro. Seja as coisas das quais você se envergonha e que silenciosamente confessa a Deus.
Jesus já sabe disso antes de você confessar. Sejam aquelas coisas pelas quais você anseia, que você está avidamente buscando, que você faz questão até de publicar, eu estou orando por isso. Jesus também conhece os anseios do seu coração. Não há nada, absolutamente nada, velado diante de Jesus. Ele é onisciente, como seu Pai. E Natanael contempla isso. E por isso ele exclama, ele chama ele primeiro de mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Estava plenamente convicto disso, ele reconheceu Jesus de verdade, porque Jesus o reconheceu primeiro. Antes dele chegar, ele já diz, lá, um israelita em quem não há dolo, um homem que deve ser imitado, que serve de modelo para todos os demais. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísses da madre, eu te consagrei. Deus diz isso para Jeremias. E esse mesmo conhecimento que Deus tem de Jeremias, Jesus agora tem de Natanael. Consequentemente, ao ser reconhecido por Jesus dessa forma, ele faz essa confissão de adoração. Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Filipe tinha razão, ele está aqui agora. Filipe tinha razão, achamos o Messias, o Rei chegou, o tão esperado Rei chegou. É essa certeza que ele tem agora, como teve Filipe. E talvez na sua mente venham agora aquele momento do encontro com Filipe, quando ele questionou, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Talvez pensando nas suas palavras, e ele saindo com Filipe para ir ao encontro deste filho de José de Nazaré, cético, de Nazaré vem alguma coisa boa, ele estava à procura de alguma coisa boa, e o que é que ele encontrou? Ele chega lá e ele encontra, em busca dessa coisa boa, ele encontra aquele a quem agora ele chama de mais do que uma coisa boa, ele o chama de mestre. Ele, a partir de agora, ele se coloca diante de Jesus como seu discípulo. Tu és o mestre. Mais do que isso, em busca de alguma coisa boa, ele encontra mais do que o mestre, ele encontra aquele a quem ele chama de, tu és o Filho de Deus. E em busca dessa alguma coisa boa, ele encontra aquele a quem ele chama, tu és o Rei de Israel, tu és o meu mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por que é que ele tem tanta convicção e ele fala isso com tanta adoração? Porque ele conhece a profecia de Daniel, que falava do Filho do Homem, que vem para reinar e governar, não só sobre Israel, mas sobre o mundo inteiro. E ele agora vê em Jesus essas características. Ele se convence de que ele está diante deste que é Rei do universo. É essa a convicção que ele tem. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu fui achado pelo Messias, pelo Rei, pelo Filho de Deus. É essa a convicção que ele tem. E ao que Jesus então respondeu, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você creu? Pois maiores coisas do que essa você verá. Como ele diz isso, não subestimando a reação, não diminuindo a reação de Natanael, mas dizendo, em resposta à sua fé, em resposta à sua adoração agora, me reconhecendo, vou te revelar coisas muito maiores. E agora ele fala, deixando Natanael, agora ele põe no plural e Jesus vai falar a todos os que estão ali com ele. E acrescentou, amém e amém. Em verdade vos digo, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus
subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em verdade, a palavra grega é amém e amém. Eu vos digo, creiam no que eu estou dizendo. Vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E esta é a segunda referência a Jacó que ele faz. Jacó, depois de ter enganado o seu irmão, ele foge agora para a família de sua mãe. E ele vai para a casa de Labão, você conhece a história. E no caminho ele pernoita na estrada. E dormindo ele pega uma pedra para usar como travesseiro. E dormindo ali ele tem um sonho. E ele vê uma escada. E nessa escada os anjos de Deus subiam e desciam nessa escada. E ele acordou chocado, impressionado com aquele sonho. E ele disse, esse lugar é a casa de Deus. Deus está aqui. Ele faz os seus votos a Deus. E Deus também abençoa e fala com ele, se revela a ele, eu sou o Deus do teu pai Isaac, do teu pai Abraão. E as mesmas promessas feitas a Abraão e Isaac, ele faz para Jacó ali também. Então Jacó tem uma visão de Deus naquele dia, um sonho de Deus naquele dia, e ele vê essa escada sobre a qual os anjos estão subindo e descendo no céu. E Jesus agora vem se identificar com essa escada. Jesus vai dizer, vocês verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho de Deus. O céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho de Deus. A escada de Jacó, ela tem o seu cumprimento na pessoa de Jesus. É Jesus quem conecta a terra ao céu. É Jesus quem promove esse encontro do homem com Deus. É Jesus quem faz o céu descer. É Jesus quem mantém a porta dos céus aberta para aqueles que querem adentrar os portões celestiais. É só Ele pode fazer isso. Aonde está a pessoa de Jesus, existe a oportunidade de entrar nos céus. Só Ele abre a porta, porque Ele é a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta do aprisco. Jesus se apresenta assim. É Ele quem promove o elo, Ele é o elo, é Ele que promove essa reconciliação com Deus. E Ele está dizendo isso para os seus discípulos, no primeiro dia praticamente, para Ele, para Natanael. Para os demais, segundo ou terceiro dia, cada um na sua oportunidade, já naqueles primeiros dias Ele está dizendo, eu vou promover isso e vocês verão isso. E é interessante que Ele se apresenta dizendo, Filho do Homem. Ele faz essa autoproclamação de si como sendo Filho do Homem. Vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E esta expressão, Filho do Homem, no livro de Daniel, ela encontra esse sentido escatológico. Ela encontra um significado para o futuro. Falar do Filho do Homem está falando daquele que no Salmo 2 ele é aclamado, tu és meu filho, eu hoje te gerei, eu te darei os governos por herança. O Salmo 2 vai falar isso. Quando você vê também em Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, ao usar essa expressão, Filho do Homem, Daniel usa isso lá e Jesus evoca isso agora, lá o texto vai dizer, Daniel 7, 13 e 14, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, àquele que é eterno, e o fizeram chegar até ele, foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, o seu domínio é eterno e o seu reino jamais será destruído. O Filho do Homem de Daniel é o Filho de Deus, é o Messias, é o Rei de Israel e Rei de todas as nações. E Jesus então, quando ele se apresenta, eu sou o Filho do Homem, Ele não está se diminuindo. Embora Ele está afirmando a sua humanidade,
Mas ele não está se diminuindo, ele está se identificando com as profecias que falavam que o Filho do homem é o Filho de Deus. Jesus se apresenta como este que recebe de Deus o reino duradouro. Jesus, sem dúvida, é o rei de Israel, mas ele é mais do que um rei de Israel no sentido de um descendente de Davi que agora vai de novo sentar-se no trono. Ele é mais do que isso, ele é o próprio Filho de Deus. Portanto, quando então vemos a pergunta, quais são essas maiores coisas que Natanael e os demais discípulos vão ver? Quando Jesus diz, maiores coisas vocês verão, que coisas são essas? Jesus está dizendo para seus discípulos ali, vocês conhecerão o Filho de Deus. Assim como Natanael teve naquele momento a percepção da onisciência de Cristo, porque Jesus viu ele debaixo da árvore. Jesus está dizendo, vocês verão não só a minha onisciência, mas a minha onipotência, a minha onipresença. Interessante que depois da morte e ressurreição de Jesus, eles estavam lá reunidos, tristes, com as portas fechadas da casa, e Jesus aparece ali entre eles. Simplesmente aparece entre eles. Paz seja convosco. Eles ficam impressionados com aquilo. Caminhando sobre as águas, determinando para o vento e para as águas, silêncio, aquietem. Tudo isso Jesus vai revelar, os atributos da divindade revelados nele, mostrando que ele é Filho de Deus. Ele é Deus como Deus. Que coisas maiores serão essas? Os discípulos verão que ele, Jesus, é Filho de Deus, mas é também esse Filho do homem. Ele é verdadeiramente humano, por isso ele se identifica, eu sou filho de José. Sua humanidade não foi subtraída. Para a sociedade ele era conhecido como filho de José. Ele não negou isso hora nenhuma. Só depois eles vão saber como se deu o seu nascimento. Maria virgem, concebido pelo poder do Espírito Santo. Só depois eles vão conhecer isso. Mas ele mostra para eles que não só filho de Deus, mas filho do homem. E sendo filho de Deus, eu conheço a vontade de Deus. E sendo filho do homem, eu conheço as necessidades do homem. Eu sei o que está na mente de Deus, eu sei o que está no coração do homem. E é Ele quem pode promover essa ligação, esse encontro, essa reconciliação. Somente em Cristo e em nenhum outro ser, nem no Espírito Santo, nem no Pai, a gente encontra isso que encontramos em Cristo. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Homem como nós, humano como nós. Ele realmente experimentou as nossas dores. Ele conhece o seu sofrimento. Ele conhece as suas necessidades. Ainda a sua palavra não chegou à boca, não foi verbalizada a sua oração, e Ele já conhece tudo. Ele sabe qual é a sua necessidade. E Ele sabe o que está no coração de Deus, a vontade do Pai. E Ele promove então essa reconciliação entre você e Deus. Como promoveu a minha reconciliação entre eu e Deus. Por isso Ele é também Filho do homem. E não somente isso, mas Jesus está dizendo para eles, e eu vou mostrar para vocês coisas grandiosas. Qual outra coisa grandiosa? Vocês verão que eu sou o rei de Israel. Ele é o prometido por Daniel, filho do homem, a quem seria dado os reinos. Pelo Salmo 2, a quem seria dado os reinos. Ele é visto, então, lá no Apocalipse, o próprio João vai descrevê-lo lá depois. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. No contexto ali, ele é aquele que com essas características vem para reinar. E não só sobre Israel, ao dizer rei de Israel, não é só sobre Israel, é sobre o povo de Deus no todo. O Israel espiritual de quem o apóstolo Paulo fala. Não os filhos de sangue de Abraão, mas o Israel espiritual,
os que creram como creu o crente Abraão, pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as épocas, de todos os lugares, ajuntadas debaixo da tenda de Sem, reunidas como um só povo, o povo de Deus. Essa multidão de povos que estaremos perante Deus e perante o Cordeiro, adorando a quem João vê, tem um vislumbre disso na revelação que teve, onde você e eu estaremos juntos adorando o Cordeiro. Ele é o Rei de todos os povos, aleluia, glória a Deus. Estas coisas poderosas, grandiosas, Ele revelou aos seus discípulos. Por isso Ele diz, maiores coisas vocês verão. Você conhece a Jesus? Esse é Jesus. Humanamente falando, historicamente falando, filho de Maria e José. Mas Ele mesmo cuida de revelar-se, dar-se a conhecer a quem Ele quer. Como Deus faz, só Deus pode fazer isso. Paulo vai falar sobre isso, que os homens como cegos, em busca de Deus, andam como cegos, tateando, tentando encontrar a Deus, se é que podem verdadeiramente encontrá-lo. E Paulo está dizendo isso para nos ensinar que é Deus quem se dá a conhecer. E por isso Jesus está dizendo para os seus discípulos, eu revelarei coisas grandiosas para você. É Ele quem se dá a conhecer. Você conhece a Jesus? Você conhece o Jesus histórico? As histórias desse homem chamado Jesus, que é celebrado no mundo inteiro? Ou você verdadeiramente conhece Jesus e pode reconhecê-lo como seu mestre, como Filho de Deus, como Rei dos reis e Senhor dos senhores? A Ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Feche seus olhos, vamos orar.